Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde e boa noite também. Estamos chegando, iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal, que é o jornal da Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. E a proposta da direção de comunicação do SINDICT é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais, como o que o senhor estará acompanhando e a senhora também aqui hoje com o economista o João Batista Faria, ele que é economista e veio falar no programa de hoje do ENA, da entidade Nossa Âncora, que faz o apoio ao luto. Os dados baseados em censos mundiais e as estatísticas podem até não ser exatas ainda, mas mesmo assim a Organização das Nações Unidas estima que a população mundial ela cresça a um ritmo de 1,2%, o que significa que aproximadamente 211 milhões de pessoas, 211 mil pessoas nasçam por dia no mundo. Isso daria uma média de quase 3 nascimentos por segundo, ou 180 por minuto. Até aí, você, ouvinte, você tem uma ideia de crescimento. Mas no caso das mortes, das pessoas, você já se perguntou quantas pessoas morrem por dia no mundo? E é por isso que o João Batista veio falar aqui do Espaço Nossa Âncora, que é uma entidade que está desde 2003 oferecendo um atendimento ao público sempre às quartas-feiras. É uma entidade de apoio social que faz com que dê aquele apoio à pessoa quando perde o seu ente querido. João Batista Faria, boa tarde, João. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CT. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perdas, né? Sobre luto. Só para deixar esclarecido ao público, o luto ele não se dá somente por uma perda de um ente querido. O luto é considerado por nós como toda situação que leva a pessoa a um estado depressivo, no qual ela opta por desistir da vida. Se não tratado, pode sim levar à morte. Então, a finalidade da Doena, Espaço Nossa Âncora, há mais de 15 anos em São José, é uma UCIP gratuita, 100% gratuita, que acolhe essas pessoas em estados de perda. Entenda-se como perda o comunicado de uma doença, como um câncer, como uma AIDS, a perda de um parente, até um animal de estimação, dependendo da situação, leva a pessoa a um estado depressivo e precisa ser tratado. Bom, a gente sempre tem a ideia do ser humano. Agora, o ENA é Espaço Nossa Âncora. Isso, Espaço Nossa Âncora. Também apoio, porque os animais hoje, o papagaio, a tartaruga, o coelho e principalmente gato e cachorro, são membros da família hoje. As pessoas se apegaram a esses animais de uma maneira que quando um morre, é o mesmo que uma pessoa da família morrer. E aí que entra o vazio. Isso, é aí que entra o vazio, e muitas vezes esses animais, eles preenchem espaço que estavam faltando dentro da família. Então, assim, você pode ver que o animal ele tem sempre um afeto maior por um ou outro dono, né? Um ou outro membro da família. E ele, com certeza, ele acaba preenchendo alguma coisa
que essa pessoa tem necessidade. Então, quando ela perde o animal, ela perde também a referência e perde aquela parte do companheiro que ela tinha no dia a dia. E muitas pessoas às vezes ficam em estado de sofrimento e precisam de ajuda. Assim como uma separação conjugal. Você vive um tempo com uma pessoa, de repente você se separa, você perdeu uma referência, você perdeu um ponto seu de partida. Então precisa ser tratado sim. Agora, então o detalhe do apoio ao luto é compartilhar o sentimento da dor com outras pessoas, não é individual? Não é individual. Na verdade, assim, nós temos um plantão toda quarta-feira. A pessoa chega, ela passa para uma triagem, né, e é encaminhada a grupos fechados. Nós procuramos sempre direcionar de acordo com a situação. É evidente que a maior parte dos casos são perdas relacionadas ao humano, né? São pais, são mães, são irmãos, são filhos e são maridos. Então, é feito grupos fechados de 10 pessoas no máximo, e eles passam por 13 sessões, uma por semana, no qual a gente, durante essas 13 sessões, trabalhamos cada um dos temas que nós temos elaborados lá, referente ao luto. Então, é um canal, o ENA é um canal de informação para quem vive o luto e também para quem deseja ajudar, porque tem pessoas, antigamente tinha até as carpideiras, não é, que estava na hora do luto, e esse espaço é para informação para quem vive o luto, João? Na verdade, assim, o ENA é uma OCIP, né? A gente não tem fonte de recurso nenhum, são voluntários. Hoje nós estamos trabalhando numa linha de regularização em todos os aspectos da legislação, para que atenda as necessidades do município, do estado e de modo do governo federal também, para que nós possamos chegar, levar esse trabalho até as empresas e conseguir a ajuda dessas empresas, bem como do estado, para que a gente possa ter um recurso e ampliar o atendimento que hoje a gente tem. Como é uma coisa voltada ao luto e é voluntário, sempre a gente precisa de voluntários. Então, o grupo cada vez cresce mais, porque parece pessoas, inclusive pessoas de formação na área social ou psicologia, né, das faculdades, que nos procuram até para estagiar, para participar e para conhecer. Agora, querendo ou não, é a maior vivência que eles vão ter na vida, né, porque é uma experiência nova para eles. Agora, então, definitivamente, o Espaço Nossa Âncora é para as pessoas das mais diversas situações. Por exemplo, depressão, atende lá, depressão pós-parto, por exemplo? Não. Nós tratamos perdas, né? Quando eu falo de depressão, normalmente a pessoa que... Vamos citar um exemplo para ficar mais claro. Um casal que viveu 40 anos junto, morre o marido. A esposa perde toda a referência da parte das atribuições que ele tinha e daquilo que ele significava para ela como vida, né? Essa pessoa perde o sentido da vida e automaticamente ela se joga no estado de depressão. O problema maior, que acaba agravando mais ainda, não é só a depressão, é a própria família, porque ninguém entende a dor dela, né? É normal você ver membros da família chegar e falar, esquece, já morreu, já foi, não vai voltar mais. Mas ela precisa entender, ela precisa aceitar essa morte, ela precisa retomar a vida dela. Por isso que ela vem até o ENA. Então, oferece. Então, o ENA oferece suporte para quem sente está diretamente afetado pelo luto, pela dor desse tipo de Isso, perda. Exatamente. Você usou o termo certo, suporte. O que a gente faz é dar um suporte, uma orientação, é ajudar a pessoa a entender o porquê daquilo, como lidar com aquilo, aceitar aquilo e retomar. Imagine que esse exemplo que eu te dei, essa pessoa a partir de agora vai ter que assumir todas as funções que antigamente eram do esposo. E a vida inteira ela foi condicionada a nunca se preocupar com isso, né? E o companheiro do lado também faz muita falta. Então ela precisa entender isso aí. Essas 13 sessões vai dar esse suporte e vai ajudar ela a vivenciar esse luto. Ela precisa vivenciar, ela precisa chorar, ela precisa entender, ela precisa vivenciar o luto dela para que ela consiga se levantar e retomar. E o que a gente faz é dar todo esse suporte durante essas 13 sessões. Quer dizer, vai viver daquela ausência, saber que aquela ausência é para sempre, mas vai viver transformando a dor em
em esperança. Exatamente, é transformador em esperança e numa motivação para retomar a vida, né? Então você imagina que a pessoa, quando chega para a gente, boa parte da vez, chega com muito ódio, muita raiva. Ela não entende, ela questiona Deus, a fé, né? Ela faz vários questionamentos, por que ele era uma pessoa boa, isso, aquilo, por que tinha que acontecer. Quando a morte é traumática, então, por um acidente ou por uma bala perdida, alguma coisa, aí o trauma ainda é maior ainda. A revolta é muito grande dentro, né? E ela chega no primeiro dia, ela pouco consegue falar, ela chora muito, mas o choro é a primeira fase da cura. Que interessante. O que a gente costuma observar muito é que quando você chega com o seu mundo desmoronado. Você conta a sua história para um grupo de mais 9 que estão do teu lado. Nesse momento você começa a fornecer o remédio para a cura dele. Porque ele, como você, acha que ele é a única pessoa no mundo que está tendo essa dor. E aí, durante o relato dos outros 9 casos, você acaba identificando que tem pessoas em situação muito pior do que a tua. Entendeu? E isso acaba sendo um consolo? Eu não digo que é um consolo, é um fortalecimento para você entender que você tem que retomar. Que você tem que voltar ao seu estado inicial. É lógico, você não vai esquecer essa pessoa, mas a lembrança dela tem que dar saudades, não sofrimento. Agora, João, as reuniões de quarta-feira entre as pessoas que perderam um ente querido vai fazer compreender melhor as manifestações, aquela fase do luto. Quanto é o luto? A pessoa é uma semana de luto? É um mês de luto? Bom, vamos por partes. Primeiro é assim, quarta-feira é um plantão nosso, não é as reuniões. É onde a gente recebe o pessoal para fazer a triagem. Depois que se forma o grupo fechado, aí é combinado com essas pessoas um dia da semana, com as pessoas capacitadas que vão fazer eles participar desse processo de entendimento e elaboração do luto. Tá? Essa é a primeira parte. O restante que você perguntou era sobre... Então, o tempo do luto, se é uma semana? Não, é um mês? Não tem tempo. Não tem tempo? Existem pessoas que passam sofrimento, às vezes, por 3, 4, 5 anos. No luto? No luto. Tem pessoas que perderam um filho, né? E ela mantém até hoje o quarto dele como era. Do jeitinho? Do jeitinho. Toda semana ela retira toda a roupa de cama do guarda-roupa, lava, passa e põe e não permite que ninguém. Por quê? Cada ser humano tem seu tempo. Eu não tenho Poxa, João, isso é interessante. Não querendo te interromper, mas já interrompendo. No caso, o luto pelo um filho é mais doído ainda, porque a pessoa... muitas pessoas mantêm o quarto, no caso de uma criança, a bicicleta, tudo como era do jeito que a pessoa deixou quando morreu. Eu não tenho como dizer para você que é o mais doído, né? Porque isso é da dor e do sentimento de cada um. Mas a concepção nossa humana prevê que o filho vai enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Então você imagina um pai ou uma mãe que tem um filho que passa por toda aquela dor, que cria, que tem aquele amor imenso e de repente, bruscamente, a vida leva ele. Eu acredito que seja uma dor muito forte, mas eu não tenho como precisar você que é a maior dor, né? Mas essa pessoa às vezes não está preparada para ser tratada. É como o cara que tem um determinado vício. Você só consegue ajudá-lo se ele quiser ajuda. A mesma coisa é o luto. É importante que isso seja feito logo no início para que a pessoa não crie essa barreira, como muitos que ficam anos e anos sofrendo e cultuando uma coisa que não tem mais, entendeu? A importância de você aceitar ajuda logo de início ajuda também no processo de cura. Mas cada ser humano tem seu tempo. Eu não tenho como apertar um botãozinho e falar assim, a partir de amanhã você vai elaborar o seu luto. Ele tem que estar predisposto a isso. A pessoa, a partir daquele momento, aprende a lidar com, por exemplo, com os novos papéis na vida familiar. Está faltando um ali. Na vida profissional, na empresa, na vida social, tem que ir no aniversário, numa confraternização sem aquela pessoa? Na verdade ela reaprende, né? Porque era uma coisa que ela fazia junto, ou quando no caso de um filho que a mãe tinha a presença dele ali, não vai ter mais, né?
e acaba fortalecendo a pessoa de tal maneira que possíveis situações que ocorram na família, ela vai saber como ajudar a pessoa que acabou de ter uma perda, né? E vai também indicar para que nos procure. É muito importante tratar o luto. Isso, às vezes, você carrega essa mágoa, essa dor pro resto da vida, que te impede de fazer uma série de coisas, muda a sua característica, a sua essência, por uma coisa que é desconhecido, né? Ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de falar de luto, mas todo mundo vai passar por isso. Bom, João, a gente vai fazer o seguinte, um breve intervalo, e na volta falar sobre o ENA, o Espaço Nossa Âncora, que já tem 17 anos. Estamos caminhando para 17. 17 anos de idade. Qual é o envolvimento do ENA em relação exatamente à perda de um filho? Mais do que um ente querido, de um marido, de uma esposa, de um filho, quando a pessoa perde este filho. Eu queria estender mais sobre esse assunto. Podemos falar sobre isso? Tranquilo. Um breve intervalo e a gente volta já com o economista João Batista de Faria. Ele é voluntário do ENA, Espaço Nossa Âncora, aonde ele fala sobre apoio ao luto. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, o economista João Batista João Batista Faria Júnior. Ele é economista e é voluntário no ENA, Espaço Nossa Âncora, aqui em São José dos Campos. O que é o Espaço Nossa Âncora? Poderia repetir isso aí, João? O Espaço Nossa Âncora é um OCIP já há quase 17 anos em São José. Está situado ali no centro de São José. Tem por objetivo atender as pessoas em estado de luto, pessoas que tenham perdas, né? É totalmente gratuito e a gente usa uma metodologia de tratamento que acolhe essas pessoas
e tenta dar todo o suporte a ela para que ela possa vivenciar e entender e superar e retomar a vida dela. É uma entidade, então, de apoio social às pessoas que vivenciam situações de perdas significativas. Esse é o foco do espaço Nossa Âncora. Isso. Agora, o João, poucas coisas afetam mais um pai e uma mãe do que a perda de um filho. É uma dor para quem perdeu, muito profunda. É uma dor, como você disse no bloco anterior, muito difícil de se mensurar. Né? Não cicatriza nunca, não é? Sabe, porque você lembra facilmente, como se fosse ontem, né? No caso da mãe, tô grávida, né? Carregando aquele filho no ventre, é uma pequena semente, é alguma coisa muito difícil. Dá uma saudade muito grande na alma da pessoa. Agora, como é que você recebe? É uma pessoa diferente, a mãe, o pai que perde um filho e vai até o ENA, ele é diferente de quem perdeu o marido ou a esposa? Para nós, não. Para eles, sim, porque são dores diferentes. É como eu te disse, eu não tenho como mensurar a dor de uma mãe que perdeu um filho como de uma esposa que perdeu o marido. Mas eles participam do mesmo grupo, recebem o mesmo suporte, recebem a mesma ajuda, né, e participam dentro desse grupo fechado. Agora, seja qual for o motivo, doença, tragédia, qualquer outro, perder um filho não é fácil, não. Só quem sabe o tamanho dessa dor é quem já vivenciou isso. E tem dentro desse tema perda de um filho, tem várias vertentes aí, né? Pode ser um acidente, é uma coisa que traumatiza muito a família. Uma bala perdida num assalto e o cara acaba matando a pessoa. É aquela morte que, além da mãe não estar preparada, ela ainda foi de uma forma muito violenta. E existe casos em que a criança já é portadora de alguma doença e a família já vem num estado de sofrimento durante o tratamento dessa criança. Então, realmente, são dores assim que não tem como a gente pôr um termômetro e falar essa dói mais, mas deve ser alguma coisa assim muito grande. Então, a orientação lá, João, para as pessoas, o que é? Falar sobre a dor é importante. Tem gente que não quero falar com ninguém. E ao contrário, então no espaço Nossa Âncora, falar sobre a dor, tirar de dentro da pessoa aquele pesar, fazer um desabafo com as pessoas, com os amigos de confiança, fazer com que a pessoa aceite o conforto, porque a pessoa não quer o conforto de ninguém. Isso vai fazer bem para a pessoa? Não tenha dúvida. Aquilo que eu falei, a pessoa tem que estar no tempo dela. Quando ela nos procura é porque ela quer ajuda, ela quer se livrar, não se livrar de vez, mas talvez até no primeiro estágio amenizar a dor, mas ela buscou ajuda. Quando você busca ajuda, você está propícia a receber essa ajuda, né? É diferente quando eu chego que a pessoa não quer conversa nenhuma e eu tento enfiar na cabeça dela que ela tem que ter ajuda. Não vai funcionar, entendeu? Ela tem que ter o tempo dela. Então, seja qual for o motivo ou a dor da pessoa, se ela está propícia a receber ajuda, é a hora certa da gente trabalhar. Ô João, geralmente quando e eu quero tocar nesse assunto até por uma razão. A juventude está morrendo por vários fatores: acidente, balas, drogas e tudo mais. E é por isso que eu vejo que os pais estão sofrendo muito. Para muitos é um descanso, mas a mãe ou o pai, quando fala que é um descanso, ele tá apenas lamentando aquele momento, não é? Sei lá, uma mãe e um pai, quando concebem um filho, é amor eterno. Então, eu acho que não importa quem seja. Não importa quem seja. O teu filho pode ter os defeitos do mundo que for, mas é teu filho. Se você é um pai e uma mãe mesmo, é filho.
é seu, você vai proteger, você vai perdoar, você vai estender a mão quantas vezes forem necessárias. Alguns pais, quando perdem um filho, eles se tornam frios, inclusive frios demais com os outros filhos, fica indiferente no relacionamento. Tem pais que devem lembrar que os outros filhos necessitam de cuidados. Nesse caso, cuidar dos outros filhos é importante nessa hora do que ficar lamentando? Deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos isso. É assim, quando isso acontece, muitas das vezes está relacionado à relação que esse filho tinha com o pai. O mundo evoluiu muito rápido, como você acabou de falar, e hoje os perigos que existem são bem diferentes daqueles que existiam há 30 anos atrás. Então, assim, até os próprios pais não sabem lidar com toda essa evolução, com essa loucura que esses jovens passando a noite bebendo. Hoje você vê já garotos de 17, 18 anos bebendo o que você puder imaginar. Então, assim, o pai não sabe lidar com isso, e às vezes a ação que ele toma com o filho e do filho com ele acaba criando um trauma entre os dois, e de repente ocorre a morte. O pai deve sentir um certo remorso, um certo vazio, porque ele não conseguiu lidar com aquilo. E esse pai precisa de ajuda. Não tem que dar ajuda aos outros filhos, tem que ajudar esse pai, porque ele tem que entender que isso foi uma fatalidade, que o filho esteja onde estiver, ele está perdoado, que ele tem que entender e cuidar daqueles que ficaram. Esse é o papel nosso. Deixar ele vivenciar esse luto, ele pôr para fora isso que ele tinha dentro dele, que provocava esse mau relacionamento, ele aceitar que isso aconteceu e lembrar que ele tem mais 3 e que ele tem que cuidar dos 3. Ou 4, ou 4, ou 2. Quantos forem. Ou mais um. Ô João, no caso, quando a pessoa tem uma perda dessa, sobrinho também, e a pessoa não procura ajuda, aquilo fica dentro da cabeça da pessoa, né? Tem um sobrinho muito querido, uma sobrinha muito querida e tal. A qualquer tempo, a pessoa deve procurar ajuda. Se ele já passou 1 ano, passou 2 e tal, ele guardou para si aquilo? Deve. Aparecem pessoas lá que hoje levam uma vida assim relativamente normal, mas quando você toca no assunto, você vai desenterrar coisa que está ali há 7, 8, 10 anos. E que esses fatores acabaram mudando a essência e o comportamento daquela pessoa por ela não ter tratado. Ela até consegue levar a vida dela, mas ela tem sempre essa dor, essa coisa dentro. No caso familiar fica aquele, não, o culpado é fulano, o culpado é fulano. Isso deve ser tratado. Tem que ser tratado, e a maior parte das vezes não é nem que é o fulano ou esse é o culpado. É assim, eu já vi isso aí dentro da instituição muitas vezes. A gente nasce, cresce sob a proteção dos pais. Um dia a gente vai casar e vai retomar a nossa vida. E a correria do dia a dia é igual para todos. E muitas vezes a gente esquece de olhar o pai e a mãe. Às vezes mora até no mesmo bairro e poucas vezes vai na casa da mãe por causa da correria do dia a dia. E aí, quando acontece uma perda, o filho quer justificar essa ausência que ele teve em vida. Esse é um perigo, porque é uma hora que você está muito fragilizado. Então você imagina que a pessoa vai para fazer um velório do pai e quer comprar um caixão de 5, 6 mil reais, e isso não vai apagar a dor e a mágoa dele, nem vai suprir aquela falta que ele teve em vida. Comprar um caixão bem bonito. Para dizer assim, ó pai, estou fazendo a minha parte, ou pôr uma roupa, um terno maravilhoso no pai para enterrar. Cabe o nosso papel orientar, né, a pessoa e fazer ela entender que não vai resolver isso daí. Ela tem que tratar o luto, ela tem que vivenciar esse luto. Então é o espaço nossa âncora. Isso. Mas mesmo assim, procurando o espaço nossa âncora, a pessoa tem que buscar ajuda profissional. É um caminho ali? Ali nós temos profissionais capacitados, né, para ajudar e prontos para atender todo o público que nos procura. A melhor coisa é quando você procura, aquilo que eu acabei de falar. Se você está procurando, você quer ajuda. Se você quer ajuda, você está propício a eu te dar ajuda.
Não adianta você chegar lá e falar, não quero ajuda, e eu tentar te ajudar. Olha, então, se nada, deixa eu ver se eu entendi, se nada do que a pessoa fizer adiantar para afastar aquela dor insuportável, se aquela dor persistir por muito tempo, deve então procurar a ajuda desse profissional, no caso um psicólogo ou a terapia em grupo. Isso. Exatamente. Ele chega lá, além da terapia em grupo, ele tem toda a liberdade do mundo de vir aos plantões toda quarta-feira, queria conversar mais um pouquinho, e conversar. Ele sempre vai ser bem recebido e vai ser tratado. Muito bem. Olha, nós vamos para um breve intervalo e na volta, João, eu gostaria de falar sobre o pesar, o conceito de pesar. Meus pêsames. Eu quero carregar nessa palavra que é necessário conhecer até a origem disso, né? Olha, meus pêsames. As pessoas falam por educação, mas a gente fala sobre isso já no próximo bloco com o João Batista Faria. Ele é economista e é voluntário no ENA, Espaço Nossa Âncora, aqui de São José dos Campos. Ele está falando sobre apoio ao luto. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o economista João Batista Faria Júnior, que está falando sobre apoio ao luto através do ENA. ENA é o espaço Nossa Âncora. Aliás, João, eu gostaria inclusive de citar duas questões. A Alcel, ela participa dando apoio, é uma das colaboradoras do espaço Nossa Âncora. Sim, a Alcel é uma das parceiras que a gente tem. Como a gente é uma OCIP que não tem fins lucrativos e que vive do trabalho voluntariado, né, a gente busca muita ajuda. A Alcel, por ser uma empresa que está no segmento de atender seus clientes na hora do óbito, né, ela acaba nos fornecendo bastante material humano,
Boa parte do pessoal que ela identifica no momento que está, ela encaminha para o ENA, né? E ela é uma parceira assim que nos ajuda muito, com doações, às vezes até com material que a gente precisa, né? Mas é uma parceira. Em especial material humano. Os voluntários para poder apoiar as famílias enlutadas. Isso, mas é assim, ela como que eu te falei, a gente está buscando uma capacitação agora para levar até as empresas, né? Para pedir mais ajuda, porque a gente depende de muito recurso, né? Então hoje as pessoas que nos ajudam são muito poucas, dentre elas está o CEL, que é uma parceira desde o início, dando todo apoio para a gente, e a gente procura retribuir de uma forma carinhosa, de uma forma profissional, atendendo todo o público dela que está em estado de luto. Agora, ô João, por falar nessa questão do luto, quando falece uma pessoa, tem os pêsames, meus pêsames, não é, que expressam um sentimento de pesar, expressam um sentimento de dor, compaixão pela família enlutada em relação à morte de uma pessoa. Esse comportamento da sociedade no voto de pesar, como que vocês tratam disso lá no Espaço Nossa Âncora? É muito curiosa essa pergunta tua, porque quando eu comecei também foi uma das primeiras coisas que eu achei assim, muito interessante. Imagine que a pessoa que acabou de perder um ente querido, ela está num sofrimento que ela não está propícia a escutar nada. E qualquer coisa que você fale pode ser entendido por ela como uma agressão. Então é normal a pessoa chegar e falar, ele está num lugar melhor do que aqui. Não, o lugar melhor dele é do meu lado. Entendeu? Então você pode de repente estar mexendo mais na ferida dessa pessoa. O ideal é que você dê um abraço e diga a ela meus sentimentos. Ela vai saber que você está ali dando total apoio. Uma particularidade que a gente vê muito quando acontece um óbito é que toda a família naquele momento corre e todo mundo quer resolver o problema. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a lidar com a perda. E quando a gente chega e vê parentes, famílias e amigos chorando, desesperados pela perda de alguém, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa para ver se ameniza aquilo ali, né? Até porque a gente não tem todo esse entendimento, né? As empresas capacitadas em atender, para aqueles que têm essas empresas, já têm os profissionais que dão toda essa orientação, né? Mas é assim, quando alguém nos pergunta, ou durante até a gente tem cursos de capacitação dentro do ENA, né, que capacita profissionais da área de saúde, todas aquelas pessoas que lidam com o público em perda, né? E a gente sempre orienta que num velório, quando você chega, dê um abraço na pessoa e meus sentimentos, mais nada. Ela vai entender que você está ali para apoiar, porque de repente você vai querer ser carinhoso ou falar alguma outra coisa. Diga meus sentimentos ou... meus sentimentos e um abraço, não precisa mais que isso. O Bruno Ernica, ele manda aqui para a gente, João, nunca diga meus pêsames, não diga que está triste por alguém que se foi, sendo que não está realmente. Quer dizer, exatamente o que você acaba de dizer. Porque se a pessoa representou pouco ou quase nada para outro, oferecer condolências seria hipocrisia. Exato. Então é meus sentimentos. Meus sentimentos. A pessoa sabe que você está ali pronta para ajudar no que for precisar, mas que você está ali entendendo a dor dela. Não precisa mais que isso, porque essa pessoa está em sofrimento e aquele ali é o maior momento de sofrimento dela. É a hora que ela vai se despedir e que a pessoa vai ser sepultada. Então, quanto menos você falar, melhor. Quanto menos falar, melhor. Meus sentimentos, dê um abraço na pessoa, está mais que suficiente. E ela só o fato dela saber que você está ali dando apoio a ela. O Bruno diz aqui, oferecer condolências é hipocrisia e não existe mais hipócrita do que a morte que finge estar longe só para te levar a qualquer momento, não é? Ele está em sofrimento. Então, é alguma coisa, tem que ter uma educação. Então, meus sentimentos. Isso. Não é? E não adianta meus pêsames e biriri. Às vezes a pessoa quer conversar muita história nesse momento e a pessoa que está sofrendo de uma perda, às vezes olha e fala assim, peraí, mas essa pessoa nunca teve tão presente na vida dessa pessoa que acabou de partir, né? Então é o que o Bruno deve estar se referindo, passa a ser uma hipocrisia,
Porque a gente costuma sempre naquele ditado, faça o que você tiver que fazer em vida, né? Na morte não há muito o que fazer. Então, dê um abraço na pessoa, meus sentimentos, é um sinal de respeito. E tira esse apego ou essa maneira de falar que pode trazer alguma revolta à pessoa que já está em sofrimento. O Bruno, ele continua aqui, dizendo, quando alguém parte para um outro plano, o plano de quem fica nesse é sofrer e, em primeiro momento, sentir saudades, no segundo, e praticamente esquecer que a pessoa se foi na última etapa. O melhor a se fazer é trocar o seu falso pesar por algo que realmente tenha peso no momento, como um abraço, um ombro, ouvidos, o silêncio, e oferecer para a pessoa ajuda psicológica, como é o caso da Ena, mas nunca palavras que não fazem sentido. Então, quem perde alguém de verdade não vai querer meia dúzia de mentiras. Em vida, viva pelo que você deve fazer e não dizer. Acabei de falar. É muito interessante. Abraçou exatamente o que você falou aqui. Ô João, agora em relação ao ENA, são quantos anos que você disse agora há pouco? Nós estamos caminhando para 17 anos de existência. São 17. Agora, o apoio é emocional, apoio social e jurídico também? Como que é o apoio jurídico? Nós temos uma advogada que é voluntária também, né? Então, as pessoas que querem orientação pós-morte com relação ao inventário, como que funciona isso, ela também atende pelo ENA toda quarta-feira, né? A pessoa nos procura, a gente agenda, ela procura selecionar um dia em que ela possa vir todos, né? Porque ela também tem as atividades dela. Nesse dia que eles vêm, eles recebem toda a orientação jurídica, como funciona, quem ela tem que procurar, como que é feito isso, qual tempo que demora, dá uma ideia de custo, enfim, toda a orientação que a pessoa precisa saber para mexer com a papelada. Então, apoio jurídico, mas também gratuito, João? Tudo gratuito. Tudo gratuito? Tudo gratuito. Então, o auxílio gratuito também de voluntários jurídicos? Jurídicos. O horário, você disse aí, toda quarta-feira, né? Das 9 até as 18 horas nós estamos lá. Agora, e a reunião em grupo? As reuniões são fechadas em grupo de no máximo 10 pessoas, e aí é combinado um dia, né? E horário que seja de comum a todos, né? E aí, a partir de então, toda semana, naquele dia e horário, esses grupos se reúnem para passar pelas sessões. Então, toda quarta, mas o grande detalhe é esse. Onde é o espaço Nossa Âncora? Se você não pergunta, eu ia falar agora. Exatamente, porque nós estamos falando que é toda quarta, a gente... Isso. Agora, e o detalhe? O ENA fica em São José dos Campos, né, aqui no interior de São Paulo, fica na Rua das Monções, número 110, Centro. O telefone de contato é o 3029-6977. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pode olhar no site www.enasjc.com.br. Agora, vamos lá para um ouvinte, um internauta que está nos acompanhando nesse momento, e ele gostaria, pessoas que dão conselho, é meio filósofo, e gostaria de participar. Ele basta ir ou tem que se qualificar, tem que passar por um curso para poder atender lá? Como eu te disse, a gente precisa de voluntários. O próprio ENA dá essa capacitação a ele, né? Então ele nos procura para ser voluntário, ele começa com atividades lá dentro. Assim que tiver o curso de capacitação, que sempre está tendo, ele passa primeiro pela capacitação, né? Para entender. Depois ele vai participar de grupos como ouvinte, só para entender, né? Depois ele passa a atender pessoas no plantão e no último passo ele vai estar coordenando grupos. Bom, muito bem. Olha, é muito difícil de afirmar quantas pessoas nascem ou quantas pessoas morrem por dia no mundo. Agora,
nós temos o universo que vivemos aqui do estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos. Bom, os dados em censos mundiais e as estatísticas pode até não ser exato, mas mesmo assim nasce muita gente no mundo por segundo, por minuto. Agora, João, esse preparar as pessoas para o inevitável, não é? Uma morte, ela é inevitável ou não, ou ela é evitável? Não, a morte vem para todos, né? Essa não escolhe o rico, não escolhe o pobre, não escolhe ninguém. Ela vem um dia, ela vai chegar para todos. Estar preparado é uma coisa ainda que a cultura nossa nunca procurou, né? Ninguém quer saber muito da morte ou falar da morte ou de luto, né? Mas é uma coisa que mais cedo ou mais tarde você vai ter essa experiência, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco falar sobre pessoas que se suicidam também, que é uma dor maior para o ente querido. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal com João Batista Faria, economista e voluntário no Espaço Nossa Âncora aqui de São José dos Campos, falando hoje sobre apoio ao luto. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. João Batista Faria Júnior, ele veio falar do apoio ao luto que você pode ter aqui em São José dos Campos, no Espaço Nossa Âncora, que fica na Rua das Monções, em frente à Santa Casa, aqui da cidade de São José dos Campos, no número 110. Apoio social, jurídico e psicológico. Isso. Ô João, as pessoas que eu tinha dito para você no bloco passado, que tem muita gente, no caso de um parente que suicida. A pessoa simplesmente faz uma análise da vida, acha que a vida não vale a pena, e enquanto ocorria uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, lá em Brasília, 3 pessoas cometeram suicídio no Brasil e 199 pessoas se suicidaram no mundo no mesmo instante. É um dado de que um suicídio ocorre a cada 40 segundos no mundo
e a cada 45 minutos no Brasil. E foi trazido aí um debate pelos participantes com o objetivo de instruir até os políticos brasileiros para oferecerem um projeto de lei criando a Semana Nacional de Valorização da Vida, porque as pessoas estão se desesperando e dando fim à sua própria vida. Quando um parente chega lá nessa situação, que teve um outro que pôs fim à vida, qual é a abordagem, qual é o apoio para essa pessoa? Paulo, como eu te disse, para nós independe de qual seja o motivo que levou aquela pessoa ao luto. Ele vai receber todo o apoio, todo o entendimento, todo o fortalecimento para que ele retome a vida dele, dentro do conceito que a gente tem já previamente definido para essas 3 sessões que são os temas que a gente trabalha. Tem vários tipos de situações de suicídio. Tem pessoas, às vezes, que têm ideia de se suicidar porque perdeu uma outra pessoa e nos procura. Aí eu consigo ajudar. A pessoa que já está com a coisa na cabeça que vai se matar, a ajuda que ela precisa é outra, né? É mais profissional e mais direcionada já para a parte psíquica da pessoa. Então, assim, não importa qual seja o motivo da perda que a pessoa tenha, e nem a situação. Se ela quiser ajuda, ela vai receber ajuda no ENO. Nós estamos preparados para qualquer tipo de situação. Bom, ela precisa querer ajuda. Precisa querer ajuda. Muito bem. Olha, uma informação aqui em relação à saúde que a gente traz aqui é que até nessa matéria, para falar da vida, é que avança a luta contra a metástase óssea. O oncologista Fernando Maluf, ele conversou sobre esse tema com a Fabiana Movelo. Vamos trazer essa informação até para acrescentar nesse bate-papo, nessa conversa com o economista João Batista Faria. O interessante da matéria é que está avançando a luta contra a metástase. Fabiana Movelo, por favor, vamos lá, direto no assunto. Começa agora o Boletim Vencer o Câncer. Olá, eu sou a Fabiana Movelo e hoje nós vamos falar sobre metástase óssea. Isso pode ocorrer em alguns tipos de câncer quando estiverem em estágios avançados. Eu converso com o oncologista Fernando Maluf, que é um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Fernando, quais os tipos de câncer que podem causar metástase óssea? As mais importantes doenças que causam metástase óssea são câncer de mama, câncer de próstata, o câncer de pulmão. O primeiro tratamento envolve o tratamento do próprio câncer, porque em diminuindo as células malignas nos ossos, a gente consegue diminuir as complicações. Mas além disso, tem armas específicas contra as metástases nos ossos, como por exemplo a radioterapia, procedimentos cirúrgicos em situações específicas e medicações que aumentam a força dos ossos contra as metástases. E por último, um grande avanço da medicina, que é a medicação radioativa, que é injetada e que ao chegar no osso libera radiação contra as células malignas, e essa medicação chamada Radium 223, em pacientes com câncer de próstata, não só diminui as complicações secundárias às metástases, mas também aumenta a sobrevida dos pacientes. Obrigada, Dr. Fernando. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Acabamos de apresentar o Boletim Vencer o Câncer. Muito bem, João Batista, essa matéria é apenas para mostrar para as pessoas que tem muita gente se apegando à vida, não é? Bastante. A morte é uma consequência e acho que tanto quanto para mim ela é um incentivo à vida, né? Uhum. Porque todo dia a gente morre um pouquinho, né? A célula nossa vai envelhecendo. Então assim, ela para mim é um incentivo à vida. E cuidar de luto é cuidar da vida. É você querer retomar a sua vida, entender que a vida continua e que você tem que seguir em frente. Você colocou alguns pontos só a título de ilustração. Uhum. A nossa fundadora sofria de um câncer que o médico deu a ela uma expectativa de vida de 4 meses.
E ela viveu 1 ano e pouco. Então, assim, não importa qual seja o problema que você tem, não pode desistir dele. Tem que continuar lutando, lutando, lutando. E a mesma coisa é o luto. Aconteceu, você está sofrendo, procura ajuda. Procura profissionais, expõe, tenta se ajudar. Porque você precisa dessa ajuda, senão você não consegue sozinho. João, a missão do ENA, então, é proporcionar um espaço em que ofereça, como a gente disse no começo, uma ferramenta para o entendimento das emoções, dos sentimentos, as pessoas que vivenciam situações de perdas significativas por meio desse apoio social. Isso. Agora, quem foi a fundadora do espaço Nossa Âncora? Na verdade, não existe uma fundadora, né? Existe um grupo de profissionais que já atuavam na área social, que identificaram a necessidade de ajudar essas pessoas, né? E aí, por vontade própria, montaram a instituição e nos primeiros 10 anos, basicamente, elas dividiam a despesa do bolso delas e faziam um trabalho social e voluntário. Com o aparecimento de novos voluntários e de ajuda de instituições privadas e doações, o ENA consegue hoje caminhar aos seus 17 anos numa estrutura bem diferenciada. Nós estamos, como eu te disse no início, capacitando a instituição para que ela tenha direito e possa receber recursos do Estado ou do município, e também levar esse trabalho às empresas para conseguir esse apoio, para que a gente possa ter uma estrutura maior e consiga atender mais pessoas. Para você ter uma ideia, em São José dos Campos acontece anualmente uma média de 1.400 óbitos por ano. Poxa vida, você pode repetir? 1.400 óbitos por ano, né? Então nós estamos falando aí que 1.400 famílias, se tiver uma média de 4 pessoas, entendeu? Você tem aí uma quantidade grande de pessoas que pode estar passando por perdas e sofrimento. E posso afirmar com certeza, 90% delas não sabe da existência do ENA. É difícil da gente divulgar o trabalho nosso, levar até as pessoas, porque as pessoas têm esse preconceito, têm esse medo de falar do luto e da morte, né? E muitas vezes acabam passando por situações em que fica sofrendo por anos, sem saber que onde ela está, na cidade onde ela está, ela tem ajuda. O ENA também está se capacitando e se preparando para atender a nível Brasil. Hoje, com as facilidades que se tem dos sites, então a gente vai oferecer cursos online, a pessoa vai poder interagir com a gente de onde ela estiver, e nós tentarmos dar um certo suporte para que ela consiga resolver o problema dela, entendeu? Então, assim, é uma instituição que começou de uma idealização de 5 pessoas, e hoje atende aí, nós já atendemos para mais de 1.700 famílias em estados de luto em São José dos Campos, né? E quando eu falo famílias, quando você cuida da pessoa, você altamente cuida da família. Porque essa pessoa, quando tratada, ela vai mudar todinho o comportamento dela e vai sofrer a reinteração social junto à família. Poxa vida, quer dizer, a morte então de um ente querido pode gerar dor, sofrimento, é um impacto de uma perda que pode provocar então reações diversas, né? Reações diversas, e não vamos deixar só focado que é a morte de um ente querido. É aquilo que eu te falei para você, como a própria reportagem que você acabou de passar sobre a metástase. Todo tipo de câncer traz na pessoa uma perda e um sofrimento. Todas essas doenças, como AIDS, uma separação conjugal, às vezes muito traumática, traz na pessoa uma perda, né? E como eu disse, há casos até de animais de estimação que acabam levando o seu dono a um estado depressivo e precisa de ajuda. E deve procurar o ENA. E deve procurar. Graciosamente. Rua das Monções, número 110, Centro. O nosso site, para aquele que queira conhecer nosso trabalho, é o www.enasjc.com.br, e o nosso telefone de contato é o 3029-6977. ENA Espaço Nossa Âncora. É esse o nome? É esse o nome. Muito bem, então, tá aí, vamos. O ENA Espaço Nossa Âncora, fundado em 2003,
nasceu da iniciativa de profissionais de serviço social, terapia familiar e psicologia em criar uma assistência voluntária para pessoas em luto. Seus criadores, que um dia sofreram perdas e não encontraram amparo adequado, decidiram se unir para ajudar outras pessoas a superar a dor e reencontrar a motivação para viver. O ENA é uma instituição do terceiro setor sem fins econômicos, da iniciativa privada com independência administrativa e financeira, regendo-se por um estatuto e pela legislação que lhe for aplicável. O processo de luto acontece quando uma pessoa sofre uma perda, muitas vezes inesperada. Fatos como a morte de um filho, do cônjuge, dos pais ou de amigos, a separação conjugal, lesões ou doenças que tornam o indivíduo debilitado, diagnóstico de doenças como câncer, AIDS, etc., são exemplos de como a perda se manifesta. Diante desses fatos, os profissionais do ENA colocam os seus conhecimentos a serviço da comunidade, atuando em situações de luto para a promoção da saúde física, mental e espiritual. O ENA desenvolve várias atividades, como o Plantão SOS, acolhimento e apoio emocional à pessoa que perdeu um ente querido, com o objetivo de acolher a quem sofre com a dor do luto. O Grupo de Mútua Ajuda com Enlutados, que possibilita o processo da elaboração do luto. O Grupo de Gerenciamento e Qualidade de Vida, que busca a valorização da vida e o fortalecimento da autoestima. E também cursos como Falando de Morte e de Luto, o conhecimento da teoria do luto. Falando da vida e das dores do luto, o paciente terminal e sua família, que possibilita o conhecimento de como lidar com a morte anunciada. E ainda, a supervisão para profissionais de saúde em intervenção em luto, a intervenção em luto antecipatório e pós-morte individual e familiar. E o núcleo de voluntariado, profissionais e estudantes de serviço social, estudantes de psicologia, pessoas com identificação e capacitados pelo ENA para trabalhar com grupos ou atividades administrativas. A perda de nossos entes queridos faz parte da vida e é importante passar pelo luto para poder continuar a viver. A caminhada do luto requer apoio, energia e coragem. É importante ter um grupo onde se possa expressar o sofrimento sem ser julgado. É importante que cada membro caminhe ao seu ritmo através das diferentes fases do luto. Todos têm dentro de si a força necessária para viver o luto e sair dele libertados e fortalecidos. O ENA conta com o apoio de várias entidades. Muito bem, João. Tá aí o institucional para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, que espero que tenha sido de grande valia para as pessoas que devam se apegar ao ENA para poder viver. O prazer foi meu de estar aqui na Rádio CT, mais uma vez com vocês aqui, falando um pouquinho sobre perdas. Rua das Monções, número 110, Centro. Nosso telefone de contato é o 3029-6977. Nosso site é o www.enasjc.com.br. João Batista Faria Júnior, economista e voluntário do ENA, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Obrigado a vocês pela oportunidade. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. Agradeço a todos pela companhia, a audiência e a amizade de cada um. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos foi a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a direção do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade e até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.